Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. Número 1. Um amperímetro de ponteiro central é um aparelho de medida de intensidade de corrente elétrica muito utilizado em laboratórios de física, eletrônica, etc. Ele contém uma escala graduada em que o ponto central é o zero e as extremidades da escala apresentam os valores limites suportados pelo aparelho. O ponteiro indica o valor da medição em cada instante. A escala de um amperímetro ilustrada na figura abaixo está dividida em 8 regiões numeradas de 1 a 8 em algarismos romanos, e cada uma delas representa um intervalo de 10 unidades. Durante uma medição foram encontrados os valores menos 731 sobre 25 e 327 sobre 20. Esses valores se apresentam respectivamente nas regiões, e aí nós temos algumas regiões, pares de regiões nas alternativas de A até D. Para resolver essa questão, a gente vai precisar achar as formas decimais desses dois números fracionários. E é simples, basta a gente dividir o numerador pelo denominador. Eu vou começar dividindo 731 por 25. E você viu que eu escrevi 731,00, né? É que eu já suspeito que a divisão não vai ser exata. E 731 é a mesma coisa que 731,00. O interessante é que se a gente já coloca esse vírgula 00 no início, antes de começar a divisão, a gente não precisa ficar se preocupando com o zero e com a vírgula, com o momento de colocar o zero e a vírgula no meio da divisão. Você vai ver isso. Eu poderia até colocar 3 zeros depois da vírgula, ou 4. Você sabe que esses zeros aí depois da vírgula, no final da parte decimal, não mudam o valor do número, continua sendo 731 mesmo. Mas vamos lá, vamos começar marcando 73. 73 dividido por 25 é igual a 2. Agora vamos fazer a volta aí. 2 vezes 25 dá 50. E 73 menos 50 é igual a 23. Aí a gente marca o 1 e desce o 1. Dividimos agora 231 por 25. 231 por 25 dá 9. Fazendo a operação inversa aí, olha, 9 vezes 25 dá 225. E 231 menos 225 é igual a 6. Aí agora eu vou marcar o próximo algarismo, que é o zero. E aí a gente marca ele e desce ele também. Mas você reparou que esse zero que eu desci aí, ele está depois da vírgula? Então a resposta lá no quociente, ela vai aparecer depois da vírgula. Por isso tem que colocar a vírgula lá. 60 dividido por 25 é 2. 2 vezes 25 é igual a 50, e 60 menos 50 é igual a 10. Marco o próximo zero e desço esse próximo zero. 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 25 dá 100, e 100 menos 100 é igual a zero. O resultado seria 29,24. Só que a gente dividiu menos 731 por 25. Então o resultado é negativo, menos 29,24. E olhando ali para a escala, menos 29,24 está entre menos 30 e menos 20. Isso corresponde à região 2. Agora, então, vamos ao próximo número fracionário, 327 sobre 20. A gente vai dividir o numerador pelo denominador, 327 por 20. E, de novo, você pode ver que eu já coloquei vírgula 00 porque 327 é ímpar e 20 é par. Então, não tem como essa divisão ser exata. Marcamos aí o 32. 32 dividido por 20 é igual a 1. Fazendo a volta, 1 vezes 20 é igual a 20 e 32 menos 20 é igual a 12. Marcamos o 7, descemos o 7. 127 dividido por 20 dá 6. Voltando, 6 vezes 20 é igual a 120 e 127 menos 120 é igual a 7. Agora nós vamos marcar o zero que já está depois da vírgula. Aí a gente desce esse zero, só que a gente não pode esquecer de colocar a vírgula lá no quociente, porque o resultado dessa próxima divisão tem que ir lá depois da vírgula, já que eu desci um zero que está depois da vírgula, né? E aí,
coloquei a vírgula, agora 70 dividido por 20 dá 3. Voltando, 3 vezes 20 é 60 e 70 menos 60 é 10. Marcamos o próximo zero e descemos esse zero, e aí 100 dividido por 20 dá 5, 5 vezes 20 dá 100, e 100 menos 100 é igual a zero. O resultado aqui é 16,35. E olhando ali para a escala, a gente vê que esse valor 16,35 está entre 10 e 20, e isso corresponde à região 6. Então, a resposta correta é a letra B, regiões 2 e 6. Número 2. A Escola Aprender Mais realiza todos os anos uma festa junina. Neste ano, cada professor cumprirá uma tarefa avaliativa que deverá ser feita em conjunto com seus alunos. A professora de matemática do 7º ano ficou responsável pelas bandeirinhas e, para avaliar a atividade, solicitou que cada aluno levasse bandeirinhas recortadas e que escrevesse em cada uma um número racional. A atividade consistia em organizar as bandeirinhas com os números racionais, escritos nelas, em ordem crescente, ou seja, os números deveriam ser colocados corretamente um após o outro do menor para o maior. O primeiro grupo de alunos organizou as primeiras bandeirinhas conforme mostra a figura abaixo. Entre os números apresentados a seguir, o único que poderá ser escrito na bandeirinha, que fica entre menos 1 e 0,7, essa que está aí com ponto de interrogação, é 3 quartos, 0,5, 8 quartos ou 4,7. Para a gente descobrir qual valor está entre menos 1 e 0,7 e vai ocupar ali aquela bandeirinha com ponto de interrogação, o ideal é que a gente escreva as frações que estão nas letras A e C na forma decimal, porque aí nós vamos ter somente números inteiros e números na forma decimal. Vamos começar então dividindo 3 por 4. Novamente, aí, em vez de escrever 3, eu escrevi 3,00, porque é óbvio que o resultado dessa divisão não vai ser um resultado exato. Eu começo marcando 3, só que 3 não dá para dividir por 4. Então, eu marco o próximo algarismo, 0, que está depois da vírgula. Então, a gente vai dividir agora 30 por 4. Vamos lá, 30 dividido por 4 dá 7. Mas presta atenção, o 0 que eu marquei lá em cima para formar o 30, ele está depois da vírgula, não é isso? Então, ele já está na parte decimal. Então, tem que ter uma vírgula ali antes do 7 que eu coloquei no quociente, porque esse 7 ele já vai para a parte decimal da resposta. Só que nenhum número começa só pela vírgula, né? Por isso, então, a gente tem que colocar um 0 ali antes da vírgula no quociente. Beleza, então. Resultado da divisão de 30 por 4 foi 7. Agora vamos fazer a volta. 7 vezes 4 dá 28, e 30 menos 28 é igual a 2. Aí a gente marca o próximo zero, desce esse zero, 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4 dá 20, e 20 menos 20 é igual a 0. Então, a representação decimal de 3 quartos é 0,75. Só que 0,75 é maior do que 0,7. Então, a resposta não é a letra A. Não tem como a gente colocar o 0,75 ali na bandeirinha que tem o ponto de interrogação. Então, agora vamos pegar a fração 8 quartos, que está ali na letra C. Simples demais, a gente divide o numerador pelo denominador. O resultado é 2, é um número inteiro. 2 também é maior do que 0,7, então a resposta correta também não é a letra C. E olha o que está na letra D, o número 4,7. A resposta também não vai ser essa, porque 4,7 é um valor muito mais alto do que 0,7. Então sobra a letra B, faz todo sentido. É o valor 0,5, essa aí é a resposta correta. Então, 0,5 é o número racional que está na forma decimal, que vai ficar ali naquela bandeirinha que tem um ponto de interrogação. Número 3. Faça a comparação dos números correspondentes às situações dadas, utilizando os símbolos maior que ou menor que. As situações você tem aí na sua apostila, então eu vou apenas ler essas situações e já vou colocando as respostas com as comparações, tá bom? Na letra A está escrito lá na apostila o seguinte: 3,5 graus abaixo de zero e 1,3 graus acima de zero. Os números nessa situação são menos 3,5 e mais 1,3. E menos 3,5, claro, é menor do que mais 1,3. Na verdade, qualquer número negativo sempre vai ser menor do que qualquer número positivo. Letra B agora, olha o que está escrito na apostila.
0,8 metro abaixo do nível do mar e 1 metro abaixo do nível do mar. Nesse caso, os dois valores são negativos, só que menos 0,8 é maior do que menos 1,0. Letra C. Saldo positivo de R$ 85,20 e saldo positivo de R$ 52,10. Nesse caso, os dois valores são positivos. Os números que representam esses valores em reais que eu disse são 85,20 e 52,10. E 85,20 é maior do que 52,10. Letra D. Saldo negativo de 5 gols e saldo zero. Aí o saldo negativo é menor, né? Então a gente escreve menos 5 é menor do que zero. Menos 5 e 0 são os números correspondentes a essa situação. Número 4. A figura 1 representa dois tubos de vidro T e M de mesma medida, cada um deles dividido em um certo número de partes iguais. A cor laranja representa o líquido que cada um contém. A figura 2 representa os dois tubos T e M após ser despejado parte do líquido contido no tubo M em T, enchendo. Nessas condições, a fração que representa a quantidade de líquido que ainda resta no tubo M da figura 2 é. E aí nós temos as alternativas: 1/10, 2/3, 4/7 e 11/10. Acompanha comigo, olha só. Na figura 1, o tubo T está dividido em 5 partes iguais e 3 partes estão ocupadas pelo líquido laranja. Então a gente pode representar essa quantidade pela fração 3/5. O tubo M está dividido em 4 partes iguais e 2 partes estão ocupadas pelo líquido laranja. A gente pode representar essa quantidade de líquido laranja aí pela fração 2/4. Para saber o total de líquido juntando o que está lá no tubo T e o que está no tubo M, a gente precisa somar as quantidades de líquido que estão representadas pelas frações 3/5 e 2/4, como eu acabei de mencionar. Só que tem um probleminha, essas duas frações elas têm denominadores diferentes. Então a gente precisa dar um jeito porque não dá para somar frações com denominadores diferentes. Então a gente precisa encontrar frações que sejam equivalentes a 3/5 e a 2/4, mas que possuam o mesmo denominador. Aí sim a gente vai somar essas duas novas frações. Para a gente encontrar esse denominador comum, a gente precisa pensar num número que seja múltiplo, tanto de 5 quanto de 4, que são os denominadores das frações atuais. Então a gente precisa pensar num número que seja divisível ao mesmo tempo por 5 e por 4. Pode ser qualquer número que tenha essa característica. Na dúvida, você vai lá e multiplica esses dois denominadores. Por exemplo, nesse caso aqui, 4 vezes 5 é igual a 20. Então, 20 vai ser o novo denominador das duas frações que a gente vai encontrar agora. Multiplicando os 5 por 4, na fração aí de cima, a gente encontra o resultado 20. Então, a gente tem que multiplicar o numerador da fração também, que é 3, por 4, porque assim a gente garante que a nova fração seja equivalente a essa primeira aí. E 3 vezes 4 é igual a 12. Agora, na outra fração, se a gente multiplica o denominador 4 por 5, a gente chega a 20. Então, agora nós temos que multiplicar o numerador, que é 2, o numerador dessa fração, também por 5. E 2 vezes 5 é igual a 10. Então, em vez de somar 3/5 com 2/4, nós vamos somar 12/20 com 10/20, porque essas frações são equivalentes às anteriores, mas elas possuem o mesmo denominador. E aí, somar 12/20 com 10/20 é muito tranquilo, o resultado dá 22/20. A gente mantém o denominador e opera apenas com os numeradores. Só que essa fração ela pode ser simplificada, dá para a gente dividir tanto o numerador como o denominador por 2. 22 dividido por 2 dá 11 e 20 por 2 é igual a 10. Então, o total de líquido nos tubos é 11 sobre 10. Agora acompanha o meu raciocínio. 11 sobre 10 é uma fração que é maior do que um inteiro. Tipo, 11 décimos é igual a 10 décimos mais 1 décimo. Só que 10 décimos representa um inteiro completo. Então, vamos reescrever o que eu coloquei ali na primeira linha agora. Olha só, 11 décimos é igual a 1 inteiro mais 1 décimo. Vamos relacionar isso aí com os tubos que aparecem na figura 2.
Veja que o tubo T está inteiramente cheio. Então, a quantidade de líquido que está no tubo T pode ser representada por um inteiro. E aí, o que passou de um inteiro foi o que sobrou lá no tubo M. Então, a fração que está lá no tubo M é essa fração aí, 1/10. Portanto, a resposta correta é a letra A. A quantidade de líquido que ainda resta no tubo M da figura 2 é 1/10. Número 5. Utilize a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo entre números racionais e calcule o resultado dessas operações. Letra A. O produto entre menos 1,2 e mais 0,6. Produto é multiplicação, já está representado com a linguagem simbólica. Vamos armar a operação. Nesse caso aqui, eu vou resolver essa operação, mas nos outros itens eu vou deixar os cálculos indicados e já vou colocar a resposta, tá bom? Aqui é só para poder te lembrar como que a gente faz uma operação de multiplicação envolvendo decimais. Vamos lá. 6 vezes 2 dá 12, a gente coloca o 2 aqui, o 1 vai para a próxima ordem. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. E agora a gente tem que pensar na vírgula. Na multiplicação, a gente não vai simplesmente descer a vírgula. A gente vai somar as quantidades de casas decimais que há nos fatores. O 1,2 e o 0,6 têm uma casa decimal, cada um desses números, um número depois da vírgula. Então, o resultado tem que ter duas casas decimais. Uma casa decimal do primeiro fator, mais uma casa decimal do segundo fator. Por isso, a vírgula vai ficar ali antes do 7. E como o número não pode começar da vírgula, a gente coloca um 0 antes da vírgula. Então, o resultado aí é menos 0,72. Por que é menos 0,72? Porque eu multipliquei um número negativo por um número positivo. A gente não pode esquecer isso, tá bom? Letra B. O quociente de menos 1,2 por mais 0,6. Quociente é divisão, não é isso? E uma das maneiras de escrever divisão é essa aqui, na forma de razão. Presta atenção que vai ser mais fácil do que armar a conta de divisão aí para a gente resolver, tá bom? Agora, eu vou fazer uma coisinha nessa razão. Eu vou multiplicar os dois termos dessa razão por 10. Quando eu faço isso, eu mantenho a equivalência. Então, a próxima razão que eu vou encontrar é equivalente a essa anterior aí. Menos 1,2 vezes 10 dá menos 12. E 0,6 vezes 10 dá 6. Aí ficou muito tranquilo, porque agora a gente só precisa dividir menos 12 por 6. E menos 12 dividido por 6 é igual a menos 2. Portanto, o resultado é menos 2. Agora a letra C. A soma entre menos 1,2 e mais 0,6. Está aí representada a soma, e essa é uma soma muito fácil de fazer. O resultado é menos 0,6. A gente fez muito essas somas, se eu não me engano, lá no PET volume 1. Letra D. A diferença entre menos 1,2 e mais 0,6. Eu acredito que na apostila tem um erro de digitação que ainda não foi corrigido até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então, em vez do sinal de diferença que aparece lá antes do 0,6, eu estou considerando que na frente do número 0,6 tem um sinal positivo. E quando fala aí de diferença entre esses dois números, diferença é resultado de uma operação de subtração. Por isso que eu escrevi menos 1,2 menos mais 0,6. Só que subtrair um número inteiro é o mesmo que somar com o oposto desse número. Então, a gente tem menos 1,2 menos 0,6. Porque o oposto de mais 0,6 é menos 0,6. Agora, nós temos a soma de dois números negativos, e somando menos 1,2 com menos 0,6, o resultado vai ser menos 1,8. Letra E. Menos 2/3 elevado à quarta potência. Elevar à quarta potência é elevar ao expoente 4. Isso é a mesma coisa que multiplicar o menos 2/3 4 vezes, ele aparece como fator 4 vezes. Aí é a multiplicação de frações, né? A gente multiplica numeradores entre si, denominadores entre si, e não podemos esquecer também de multiplicar os sinais. Como a gente vai multiplicar os sinais uma quantidade par de vezes, né? O sinal negativo aparece aí 4 vezes, o resultado é positivo. Então, o resultado dessa conta aí vai ficar mais 16/81. Agora a letra F.
O produto entre 4 e menos 1, 16avos. Produto é resultado de multiplicação. A gente pode reescrever como um produto de dois números no formato fracionário. Então fica 4 sobre 1 vezes menos 1 sobre 16. O resultado dessa multiplicação, multiplicando em numeradores e denominadores, e também o sinal, né, porque é um número positivo vezes um número negativo, o resultado é menos 4 sobre 16. Mas dá para a gente dividir numerador e denominador por 4, então a fração simplificada fica menos 1 quarto. Letra G, 0,7 elevado ao cubo. Elevar um número ao cubo é elevar ao expoente 3. Então é só a gente colocar o 0,7 como fator 3 vezes, multiplicando aí 3 vezes. Vamos fazer aí passo a passo. Olha, 0,7 vezes 0,7 é 0,49. Mas falta a gente ainda multiplicar por 0,7. E 0,49 vezes 0,7 vai dar 0,343. E letra H, a gente tem menos 5 elevado à quarta potência. Quarta potência, como já apareceu ali na letra E, a gente sabe é expoente 4. Então a gente multiplica o menos 5, ele aparece como fator 4 vezes. E aí a gente tem que multiplicar os sinais também. Como a gente está multiplicando os sinais uma quantidade par de vezes, o resultado vai ser positivo. E 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. Então o resultado dessa operação aí na letra H é mais 625. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!